Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 241º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 5, versículos 2 a 14, livro de Provérbios, capítulo 27, e livro de Romanos, capítulo 11, dos versículos 1 a 24. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de 2 de Crônicas, capítulo 5, dos versículos 2 a 14. Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus.
Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 5, dos versículos 2 a 14, versículo 7. O primeiro ato de dedicação de Salomão foi trazer a Arca da Aliança do Senhor da tenda que Davi havia armado para ela, conforme 2 Samuel capítulo 6, versículo 17, e colocá-la no santuário interior do templo. Os utensílios e móveis do tabernáculo também foram trazidos para o templo e armazenados ali, conforme 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 5. A Arca da Aliança do Senhor era a única peça do mobiliário original que era mantida no serviço ativo, pois nada poderia substituir o trono ou a lei de Deus que eram mantidos na área. O fato de este culto de dedicação ter acontecido durante a festa das cabanas, conforme versículo 3, foi importante, pois a arca havia conduzido Israel durante toda a sua jornada no deserto. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 5, dos versículos 2 a 14, com a exposição bíblica dos versículos 11 a 14. A arca era apenas um símbolo do trono e da presença divina. Mais importante era a presença real do Senhor em sua casa. Uma vez que Salomão e o povo honraram Deus e colocaram o seu trono no lugar santíssimo, a glória de Deus veio e encheu a casa do Senhor. A nuvem de glória havia guiado Israel pelo deserto, conforme Números 9, versículos 15 a 23. Mas agora, a glória veio habitar dentro do belo templo que Salomão havia construído. Quando a glória encheu o templo, os sacerdotes louvaram a Deus com voz e instrumentos, porque o Senhor habita em meio aos louvores de seu povo. Referência a Salmos 22, versículo 3. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos,
porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa. Os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância, para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 3. Não devemos atrair a ira de um insensato se não quisermos carregar um fardo terrível. Uma vez irritado conosco, o insensato continuará a guerra até um final amargo e causará grande estrago. É por isso que devemos usar o discernimento quando discordamos dos insensatos ou tentarmos aconselhá-los. Compreendendo o versículo 6, amigos e vizinhos devem ser honestos de todo o coração uns com os outros. A verdadeira amizade no Senhor não pode ser construída com base no engano, mesmo que a verdade doa. Ela jamais poderá prejudicar se for dita com amor. É melhor que falemos a verdade em amor, conforme Efésios 4, versículo 15, porque o Espírito pode usar a verdade e o amor para formar o caráter. No entanto, o diabo usa a mentira e a adulação para destruir as coisas, conforme Provérbios 29, versículo 5. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Referência a capítulo 28, versículo 23. A adulação é manipulação, não comunicação, e que pessoa honesta iria querer manipular um amigo? Reflita. Compreendendo o versículo 8. Hoje é comum os filhos saírem de casa quando chegam à vida adulta e muitos até trocam de país, deixando os pais saudosos. Mas, no antigo Israel, as pessoas ficavam perto de casa. Era normal a família estendida, com filhos e netos, aprendendo a honrar seus antepassados e respeitosamente aprendendo com eles. A pessoa que se afasta de casa está fazendo algo que não devia ou tinha de ir embora por causa de problemas familiares. Contudo, este provérbio aplica-se ao contexto espiritual, como também geográfico. Não devemos nos afastar do exemplo de nossos antepassados fiéis ou dos tesouros espirituais que eles nos deixaram. Que tragédia quando filhos e netos ridicularizam a herança espiritual de sua família e rejeitam essa tradição de fé, voltando-se para o mundo. Compreendendo o versículo 9, os amigos cristãos podem ouvir, aconselhar e orar. É o conselho sincero que queremos, mas, às vezes, o conselho de um amigo pode não ser perfume. Pode ser ácido. Mesmo assim, não temos nada a perder, pois, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, conforme versículo 17. Pode haver faísca por todos os lados, mas Deus nos dará a luz de que precisamos. Devemos lembrar que quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Referência versículo 6. Se não formos desagradáveis, normalmente aprendemos mais quando discordamos do que quando cedemos e nos recusamos a dizer o que realmente pensamos. Devemos falar a verdade em amor. Referência a Efésios 4, versículo 15. Compreendendo o versículo 10, de acordo com esta passagem, a lealdade é um ingrediente fundamental em qualquer amizade. Todos querem e precisam de uma pessoa em quem possam confiar, especialmente em momentos difíceis. O amigo ama em todos os momentos, conforme capítulo 17, versículo 17. E existe amigo mais apegado que o irmão. Capítulo 18, versículo 24. Às vezes, nossos amigos fazem mais por nós em situações de emergência do que nossos parentes. Este provérbio também mostra que a lealdade deve se estender aos amigos de nossos pais. Amigos de longa data da família podem ser uma bênção de uma geração a outra. Compreendendo o versículo 14,
Devemos tomar cuidado com os conhecidos que nos elogiam em voz alta e vivem dizendo que somos bons amigos. A amizade verdadeira não depende dessas artimanhas, especialmente se essa pessoa nos desperta para isso. O amor é sensível aos sentimentos e necessidades das outras pessoas, e os verdadeiros amigos tentam dizer a coisa certa no momento certo e da maneira correta. Referência capítulo 25, versículo 28. Uma família feliz, amigos que incentivam e bons vizinhos. Que bênçãos do Senhor são essas? Tratemos de fazer nossa parte para que essas bênçãos se cumpram em nossa vida e na vida dos outros. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 27, com o versículo 22. Alguma coisa pode ser feita para transformar filhos insensatos em homens e mulheres sábias? As mulheres no mundo antigo moíam o trigo em uma tigela, usando um utensílio duro, pilão, com o qual podiam bater nos grãos e triturá-los. A imagem é clara. Nenhuma pressão externa ou dor irão transformar o insensato e fazer com que alguma coisa nele seja útil. A verdadeira mudança vem de dentro para fora. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 1 a 24. O futuro de Israel. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar-me a vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse: que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto.
Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 11, dos versículos 1 a 24. Exposição bíblica dos versículos 2 a 10. Israel é a nação eleita de Deus. Ele a conheceu de antemão, escolheu-a, e ela é sua. O fato de a maioria da nação ter rejeitado Cristo não é prova de que Deus cortou relações com seu povo. Em sua época, Elias pensou que a nação havia se afastado totalmente do Senhor, conforme 1 de Reis, capítulo 19. Mas Deus preservou um remanescente de cristãos verdadeiros. Elias imaginou ser o único judeu fiel que havia restado, e Deus lhe falou sobre outros 7.000. A exposição bíblica dos versículos 5 e 6. O remanescente que Paulo menciona é salvo pela graça e não pelas obras. Observe também o paralelo em capítulo 9, versículos 30 a 33. Graça e obras não se misturam, pois são mutuamente excludentes. A principal preocupação de Israel sempre foi tentar agradar a Deus com as boas obras, conforme capítulo 9, versículos 30 e capítulo 10, versículo 4. A nação recusou-se a se submeter à justiça de Cristo. Da mesma maneira, muitas pessoas religiosas e moralistas procedem hoje. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Paulo citou Salmos 69, versículos 22 a 23. Este é um dos salmos messiânicos mais importantes citados várias vezes no Novo Testamento. As bênçãos espirituais de Israel deveriam ter levado os israelitas a Cristo. Em vez disso, elas se tornaram um laço que os afastou do Salvador. Suas práticas e observâncias religiosas tornaram-se substitutos para a verdadeira experiência de salvação. Lamentavelmente, este mesmo erro é cometido hoje, quando as pessoas dependem de rituais e práticas religiosas em vez de confiarem no Cristo que é retratado nessas atividades. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. 3 tragédias ocorreram em Israel. A nação caiu, versículo 11, recusou-se a oferta de Deus, versículo 12, e foi rejeitada, versículo 15. Nenhuma destas palavras, no entanto, sugere um juízo final sobre Israel, mas o que surpreende é que, por meio da queda de Israel, veio a salvação aos gentios. Deus prometeu que os gentios seriam salvos, conforme capítulo 9, versículos 25 a 26, e ele cumpriu sua promessa. Compreendendo o versículo 12, Israel ainda tem um futuro. Paulo disse que os israelitas no final iriam aceitá-lo, conforme versículos 12 e 15. Hoje, Israel está caído espiritualmente, mas quando Cristo voltar, a nação se levantará novamente. Hoje Israel está longe de Deus, mas um dia será recebido novamente. O Senhor nunca quebrará a sua aliança com o seu povo, e ele prometeu restaurá-lo. Exposição bíblica dos versículos 16.b ao versículo 24. A oliveira é um símbolo da nação de Israel, conforme Jeremias 11, versículos 16 e 17, Oséias 14, versículos 4 a 6. Paulo não estava discutindo o relacionamento dos cristãos com Deus, mas o lugar de Israel no plano divino. As raízes da árvore
é que a sustentam. Novamente, este era um símbolo dos patriarcas que fundaram a nação. Deus fez suas alianças com Abraão, Isaque e Jacó, e ele não pode rejeitar ou alterar essas alianças. Assim, a promessa de Deus a Abraão sustenta Israel até hoje. Exposição bíblica dos versículos 18 a 21, Paulo advertiu os gentios no sentido de que eles tinham uma dívida para com Israel, portanto, não deveria ousar se orgulhar de sua nova posição espiritual. Os gentios encontraram no plano divino por causa da fé e não por causa de algo bom que tivessem feito. Paulo estava tratando os gentios de forma coletiva e não da experiência individual de um ou outro cristão. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 11, dos versículos 1 a 24, com a exposição bíblica dos versículos 23 a 24. Por mais longe que Israel possa ir na verdade de Deus, as raízes ainda são boas. Deus ainda é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, conforme Êxodo 3, versículo 6, Mateus 22, versículo 32. E ele cumprirá as promessas que fez a esses patriarcas. Isso significa que a oliveira florescerá novamente. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.